Eu acabei de decidir que, quando eu falar de literatura, eu vou ter mascotes ao meu lado. E um deles é esse aqui, que eu não abri ainda, que é o Funko do Edgar Allan Poe. Que eu fiquei com pena de tirar da caixa, mas eu vou tirar agora, na frente da câmera. Só achei estranho que não veio o corvo, né? Sempre relacionam o Edgar Allan Poe a um corvo. Mas agora, dessa vez, ele tá sozinho. Tá, vou botar ele aqui, junto com meus mascotes de A Viagem de Chihiro. Tá. Oi, gente. Oi, gente, eu sou a Ana Mu e bem-vindos ao meu canal. Hoje é meu primeiro vídeo literário, tecnicamente literário, olhando pra câmera e falando sobre literatura. Então, é uma estreia. E na estreia de hoje, eu vou falar sobre os 5 elementos da ficção. Por que eu vou falar sobre eles? Porque eles são muito úteis quando a gente está desenvolvendo uma ideia para uma história e a gente está emperrado em algum ponto da história, ou a gente não tem ideia, ou a gente tem uma ideia, ela não está muito bem formada, ou a gente só quer estruturar o nosso cérebro e colocar essa ideia no papel e entender o que está acontecendo para a gente poder seguir em frente. Então, a gente vai falar hoje sobre escrita, formas de tornar a escrita menos assustadora e mais tranquila, mais fácil de lidar. Formas de ultrapassar bloqueio criativo, formas de ultrapassar a nossa confusão quando a gente está tendo uma ideia ou escrevendo e daí travou num capítulo ou chegou num ponto da história que a gente... Tá, e agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais ideia, então eu vou abordar isso de forma técnica hoje. Então esse vídeo é pra quem tá tendo, teve ou acha que terá algum problema em desenvolver o enredo da história. Para começar, eu queria falar com vocês sobre como a escrita ela é uma arte, mas também ela é uma ciência. O escritor, ele usa a mente tanto quanto usa o coração. A gente não usa só a nossa criatividade, só a nossa emoção para escrever uma história. A gente também usa a mente, mesmo que inconscientemente. A gente está usando a ciência da escrita sem a gente saber. Eu, por exemplo, faço isso muito. Eu não penso nas etapas da ficção, mas elas estão ali no meu inconsciente, porque eu já escrevo há muito tempo, leio muitas histórias há muito tempo, vejo muitos filmes há muito tempo, já estudei muito sobre isso, então tá no meu inconsciente essas etapas. Mas para quem talvez seja novato nesse mundo da escrita, ou ainda não tem muita experiência, ou tem, mas tá confuso, porque, vamos ser sinceros, é meio difícil chegar no Google e saber o que digitar ali pra procurar, sabe? Não sei, pra mim é difícil quando a gente não estuda. Como eu estudo isso na universidade, pra quem não sabe, meu curso é inglês e literatura, e escrita profissional. Então eu estudo exatamente isso. Mas pra quem não estuda, é um pouco difícil saber como colocar as palavras no Google e achar, sabe, o conteúdo exato pra tirar nossa dúvida. Então, eu vou falar hoje sobre os 5 elementos da ficção, que são elementos técnicos da ficção que estão ali em todas as histórias que a gente lê e assiste. E o que mais? A gente lê histórias, a gente assiste histórias, a gente escuta histórias, os elementos estão lá. Então, dito isto, vamos falar sobre os 5 elementos da ficção. A ficção nada mais é do que a nossa história fictícia. Então, e essa história ela tem 5 elementos principais, que eles são, anotem aí, peguem o seu caderninho de escrita, ou uma folha, ou a mão, e anotem aí os 5 elementos da ficção: enredo, cenário, personagens, ponto de vista e tema. Agora vamos entrar em detalhe em cada um deles, pra gente entender o que é cada um e como a gente pode trabalhar em cima deles. Vamos começar falando do enredo. Plot em inglês. Acho que a gente fala plot em português também. Então, o que é o enredo? Ele é como o autor organiza os eventos para desenvolver a ideia básica. É uma sequência lógica e planejada de eventos tendo início, meio e fim. Tá bom? Esse é o enredo.
O que é o enredo? É o que acontece e como acontece. Entenderam? Então tá. Então, o enredo ele tem 5 partes essenciais. O enredo ele começa com a introdução da história, a exposição, que é o início da história, onde a gente introduz os personagens, o contexto e o cenário. Como assim, Moon? É o início da história, onde o leitor vai ter o primeiro contato com o que está acontecendo. Depois disso, vem a ação crescente, Rising Action em inglês, que são os eventos da história ficando mais complicados e o conflito é revelado nesse ponto. Então, agora que pegou pesado, porque a gente chegou nesse ponto importantíssimo. Na verdade, é o ponto essencial do enredo, que é o conflito. O que é o conflito? O conflito, ele é essencial para o enredo e a oposição do conflito une os incidentes e movimenta o plot, o enredo. Se eu falar plot, você sabe que é enredo. Ele não é limitado a uma discussão entre personagens e o conflito pode ser qualquer forma de dificuldade que o personagem principal enfrenta. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma fanfic minha que eu tô escrevendo agora, que eu tive dificuldade de ter ideia pro conflito, que é Hila. Não sei se vocês acompanham, mas ela é uma fanfic heterossexual. Quer dizer, o casal é uma mulher e um homem. A principal, ela é uma cantora famosa de K-pop. E o conflito que ela vai enfrentar é julgamento pesado da sociedade. Isso vai fazer ela desenvolver ansiedade por conta de stalkers e haters. Então esse é o conflito inicial que eu criei. Mas eu preciso de uma coisa mais específica para movimentar o plot, né? Não é só, isso é o geral, ela vai lidar com essas questões. Mas aí o conflito que eu vou criar, spoiler, gente, me perdoem, é o seguinte: ela vai ter um stalker anônimo e isso vai fazer ela querer se afastar da indústria e ter um tempo para si mesma. Esse é o conflito da história. E então esse foi um exemplo. Existem 2 tipos de conflito. Conflito interno, que é a luta interna do protagonista consigo mesmo. Chama personagem versus ele mesmo. Em inglês é character versus self. É a luta com a própria alma, limitações físicas, escolhas, etc. Então é o personagem com ele mesmo. E aí tem o conflito externo, que é a luta contra uma força externa independente dele mesmo. O conflito externo, ele pode ser personagem versus personagem, que é a luta contra outro personagem, né, outro ser humano. Ele pode ser personagem versus natureza, que é a luta contra animais, clima, ambiente. Por exemplo, histórias de catástrofes ambientais. Sabe aqueles filmes que quando, sei lá, acontece alguma catástrofe ambiental e fica muito frio? Tem aquele filme com Jake Gyllenhaal, que se passa em Nova York, que fica muito frio. Eu não lembro direito dos detalhes, mas eu lembro que fica muito frio. Esse é o conflito da história. Eles têm que lidar com essa mudança de temperatura. Eu lembro que também, o mar invade a cidade. Então, é a natureza se revoltando contra o ser humano. Então, é personagem versus natureza. E personagem versus sociedade, que é a luta contra ideias, práticas e costumes alheios. Por exemplo, eu acho que Hila é um exemplo de personagem versus sociedade, porque o conflito, ele se inicia de um aspecto social problemático. Então, o fato de a sociedade julgar uma artista e esperar demais dela, eu acho que se encaixa nesse personagem versus sociedade. Terceiro elemento do enredo é o clímax, que vem depois da ação crescente, que chega no conflito. Vem o clímax, que ele é o ponto de virada da história. Acho que vocês já ouviram falar sobre esse termo, turning point. É o ponto de virada da história, onde acontece o clímax. Clímax. Os leitores ou espectadores vão se perguntar o que acontece depois disso. Será que o conflito vai ser resolvido? Meu Deus, agora é a hora. O que vai acontecer? Eu lembrei agora da minha fanfic Melhor de 3. O clímax da história, pra quem lembra, é quando o relacionamento deles é exposto numa coluna de fofocas de Nova York. Esse é o clímax.
E aí eu ainda, bem maldita, acabei o capítulo bem na notícia da coluna, expondo os dois. Então, esse é o clímax, eu parei bem no clímax. E daí isso deixou as pessoas se perguntando, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Esse é o clímax. Então, considere o clímax como um fenômeno de 3 atos. O protagonista recebe uma nova informação. Então, no caso de Melhor de Três, a informação foi essa. Fomos expostos. O protagonista aceita essa informação, compreende, mas não necessariamente concorda. Então, isso daí acontece no capítulo seguinte, que eu fiz eles... Tá, vamos lidar com a situação agora. E aí o protagonista, ele vai agir a respeito da informação. Esse é o terceiro fenômeno. Terceiro ato do fenômeno. Então, eles têm aquele plano pro Noah fingir um novo namorado lá no casamento, né? Lembram? Então, essa é a ação a respeito do clímax, né? Então, tá. O protagonista, então, faz uma escolha que irá determinar se o objetivo vai ser alcançado ou não. Próximo aspecto do enredo é a queda da ação, que é a resolução do conflito, que é quando a resolução do conflito começa. Eventos e complicações começam a se ajeitar. É bem pertinho do final da história, né, gente? Que é quando, já tá queda da ação, clímax, queda da ação. Então, em Melhor de Três seria o casamento. Tipo, o clímax está sendo resolvido, né? Um conflito está sendo resolvido ali durante o casamento e a resolução. Resultado final dos eventos da história, a última etapa do conflito. A última etapa do enredo. Gente, é muita etapa. Esse vídeo é cheio de etapas, mas espero que eu esteja conseguindo fazer vocês entenderem. Que a última parte do enredo é a resolução do enredo. Que daí eu não vou contar porque é o último capítulo que eu não postei ainda. Então tá. O próximo elemento da ficção é o cenário. Eu traduzi setting como cenário, mas eu não sei se é essa a palavra que se usa, mas é setting. Que seria tipo contexto, cenário da história. Que a definição é a seguinte: tempo e lugar que a história ocorre. Para algumas histórias, o cenário é importante, enquanto para outras nem tanto. Alguns aspectos para considerar quando se examina a contribuição do cenário para a história: lugar, localização geográfica, onde a ação da história ocorre. Vamos pensar num exemplo de uma história que o lugar é importante. Muito importante. Lembrei. Vocês conhecem Downton Abbey? É uma série muito, muito boa. Todo mundo deveria assistir. O lugar é o principal. A história é sobre o lugar. Então, o lugar é basicamente o que move a história. Então, o lugar é essencial nesse exemplo. Tempo, período histórico, hora do dia, do ano, etc. Quando a ação da história acontece. O Downton Abbey também é um bom exemplo, porque o período histórico da história é importante. O período histórico da história é importante, mas qualquer exemplo que o momento da história é importante se encaixa. Condições de clima. Tá chovendo, tem sol, tá tendo uma tempestade, inverno, verão. Quando eu tava pensando sobre isso, eu lembrei das fanfics, por exemplo, que o tempo influencia muito no enredo. Por exemplo, vou falar uma coisa super clichê agora, que nem eu nunca escrevi, mas é super clichê e eu amo. Tipo, tá chovendo muito. E aí um dos personagens tá, tipo, na chuva ali, sofrendo, andando na calçada, e aí o outro chega de carro. Isso acontece nos filmes também. O outro chega de carro e daí, vamos lá pra casa. Te ajudou a trocar de roupa, sei lá, se secar. Então, esse é um exemplo de que a condição do clima ajuda. Condições sociais é o próximo. Condições sociais. Como é o dia a dia do personagem? A história contém aspectos culturais de onde o enredo ocorre. A fala, vestimenta, maneirismos, costumes do personagem. Também faz parte do cenário, né? Vamos pensar aqui um exemplo. Não sei se vocês já pararam pra assistir aquela nova série da Netflix. Não é nova. Já tem 3 temporadas. Chama On The Block. Não sei a tradução em português. Mas é um exemplo que
a cultura das personagens influencia bastante. E humor e atmosfera. Qual sentimento é criado no início da história? Alegre ou soturno? Ou qualquer outro sentimento. Então esse também é um aspecto que faz parte do cenário. O próximo elemento da ficção é o personagem. Os personagens. É muito, muito, muito importante. São características físicas e de personalidade de cada personagem da história. Em uma história existem o protagonista, que é o foco central da história. Todos os eventos principais importam na vida desse personagem. E temos o antagonista, que é a oposição ou inimigo do protagonista. Lembrando que o antagonista, ele não precisa ser uma pessoa. Ele pode ser o governo, ele pode ser um monstro, ele pode ser um ideal, ele pode ser ele mesmo. Não sei. As características de um personagem, elas podem ser reveladas através de aparência física, o que eles dizem, pensam, sentem, sonham, fazem e não fazem, e o que outros dizem do personagem e como eles reagem a ele. Também é uma forma de demonstrar a personalidade do personagem. Os personagens, eles podem ser redondos, são personalidades completamente desenvolvidas que são afetadas pelos eventos da história. Podem aprender, crescer ou se deteriorar até o final da história. Então, protagonistas, todos são redondos. Tem o protagonista e tem os personagens que eles não são os protagonistas, mas eles são bastante importantes para a história, eles também são redondos. Esses personagens, eles são mais convincentes quando se parecem com pessoas reais, por serem consistentes, motivados e realistas. Aí temos os personagens planos, que são personagens de uma só dimensão, não muito desenvolvidos e sem muitas características. Então, por exemplo, sabe aquele personagem que é tipo, sei lá, o colega de quarto? Exemplo, em Noites Acordadas, o Serum. Ele é um personagem plano, porque eu não ponho muito foco nele e ele só tá ali pra levar o protagonista a uma festa que isso vai movimentar o plot. E a maioria dos personagens menores, eles são planos, porque não teria como todos os personagens ser redondos, senão a história ia ficar chata e a história ia ficar muito longa e não faria sentido nenhum. Então, toda a história tem personagens planos. Aí temos personagens dinâmicos, que são personagens que passam por mudanças e crescem na história. Geralmente os protagonistas, eles são redondos e dinâmicos. E temos os personagens estáticos, personagens que não passam por nenhuma mudança e não crescem. Não necessariamente os planos são estáticos. Um personagem, ele pode ter relevância, mas ele ser estático. Faz sentido? Faz sentido. Próximo elemento da ficção é o ponto de vista, que é o ângulo pelo qual a história é contada. Existem algumas variações do ponto de vista. Esse elemento, ele é muito falado entre autoras de fanfic. Para quem não escreve, só lê, vocês já devem ter visto as autoras conversando entre elas sobre isso, pedindo opinião, o que vocês preferem? É isso que a gente está falando quando a gente fala sobre ponto de vista. Temos o ponto de vista em primeira pessoa, que a história é contada pelo protagonista ou por um personagem que interage de perto com o protagonista. Ele usa pronomes como eu, meu e nós. O leitor experiencia a história através dos olhos dessa pessoa e sabe apenas o que ela sente e sabe. Um exemplo que eu pensei foi o Grande Gatsby, que a história ela é contada através do Nick Carraway, que é o melhor amigo do Gatsby. E a gente só tem o ponto de vista do Nick, e então ele não é o protagonista, mas a história é contada através do ponto de vista dele. Ele é secundário, mas ele é o narrador da história. E aí temos a segunda pessoa. A história é contada por um narrador que fala com o leitor ou com algum outro você. Se usa pronomes como você, seu e seus. Aí o exemplo mais óbvio para esse tipo de ponto de vista é a série Você da Netflix, que o narrador é o Joe, né? Só que ele tá narrando em segunda pessoa, ele tá falando com a Beck. Ele fala você, Beck, blá 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 blá, né? Isso, eu tô vendo a primeira temporada, por isso que eu tô falando da Beck. Eu sei que muda depois. Então tá. Aí temos a terceira pessoa, que é a história contada por um narrador que vê todas as ações, usa pronomes ele, ela, eles, elas, deles, delas, e ele pode ser um personagem da história. Aí temos tipos de terceira pessoa.
temos o tipo limitado, que provavelmente é o POV mais fácil de escrever para quem não tem muita experiência na escrita ainda. Mas eu também uso bastante, apesar de eu escrever há anos, eu gosto de usar porque é muito confortável o ponto de vista limitado em terceira pessoa. Então ele limita todas as ações através do olhar de um único personagem. Então os leitores eles só enxergam o que o narrador enxerga. Por exemplo, Harry Potter é um exemplo de terceira pessoa limitada. O narrador ele só enxerga o que o Harry tá passando. Então é isso. E aí temos a terceira pessoa onisciente, que é tipo um deus. O narrador sabe e vê tudo, e pode passar de uma mente de um personagem para outra. Autores podem ser narradores oniscientes, mudando de um personagem para outro, de um evento para outro, introduzindo informações quando quiserem. Tô tentando pensar num exemplo de terceira pessoa onisciente. Não consigo pensar agora em nenhum. Daí temos 2 tipos de ponto de vista onisciente. É tipo um buraco que a gente vai entrando. Mas é isso aí, gente. Temos 2 tipos de ponto de vista onisciente. O olho inocente, narrador inocente, que é a narração através dos olhos de uma criança, geralmente. E então o julgamento do narrador é diferente do julgamento de um adulto. E a gente tem o fluxo de consciência, que é quando a história é contada de uma forma que o leitor ele experiencia os pensamentos e reações do narrador. Aí eu queria dar um exemplo para vocês de fluxo de consciência, que é a história A Marca na Parede, da Virginia Woolf. Na verdade, o fluxo de consciência ele foi criado no modernismo, que foi o período literário pós-Primeira Guerra, onde a literatura mudou muito, mudou de romantismo para modernismo. Então começaram a ser experimentadas novas técnicas de escrita por conta de uma desilusão coletiva, de um questionamento existencial coletivo do universo, por causa que a guerra ela foi um evento horrendo que fez as pessoas começarem a se questionar sobre o passado, sabe? E pensar o que realmente é válido. Então, essas mudanças experimentais aconteceram não só na literatura, aconteceram na arte, né, na pintura também, na música, provavelmente. Não entendo muito de música, tipo, história da música, mas deve ter acontecido também. Não sei se eu estou falando bobagem agora. Vamos nos manter no que eu entendo, que é literatura e arte. Então, o modernismo, ele vai trazer o fluxo de consciência, que é essa exposição da mente do narrador. Então vão ser narrações um pouco mais difíceis de entender, um pouco cansativas. Eu nunca vi hoje em dia alguém usando o fluxo de consciência. Realmente foi uma técnica usada no modernismo, lá no início do 1900, pós-Primeira Guerra. Nunca vi em fanfic. Eu acho que é uma coisa mais conceitual hoje em dia. Não sei se as pessoas usariam. Por isso que eu acho que não é muito comum, é uma coisa mais, tipo, experimental mesmo. Naquela época também era, mas... e fazia sentido naquela época, existia o fluxo de consciência. Hoje em dia, acho que não é mais um foco, mas deve existir. Se vocês sabem algum exemplo atual de fluxo de consciência, me falem. Chegamos, então, por fim, ao último elemento da ficção, que é o tema. O que é o tema? É a mensagem principal moral da história. Ela pode ser a visão do autor sobre algum tópico da natureza humana. Por exemplo, feminismo é um exemplo de um tema para uma história. Inclusive, Hila, a temática vai ser não só feminismo, mas vai ser valorização do psicológico, feminismo e sociedade. O título da história geralmente dá ênfase no que o autor está dizendo na história. Não sei se eu concordo com essa parte. Eu vou traduzir esse material que ele foi entregue em sala de aula, na minha aula de roteiro. Então, tô pensando aqui. Não sei se o título traduz o tema, mas o título sempre ele vai ser relevante para a história. Ele vai dizer algo sobre a história. Não especificamente sobre o tema. Mas o título, uma dica para a escolha de título é que o título ele diz muito sobre a história. Ele é indicado dizer muito sobre a história. Então, por exemplo, o nome da minha fanfic, Noites Acordado, antes era Bill Nights, que é o sobrenome do Beck com Nights. E aí eu decidi mudar
também por esse sentido, de que eu queria que fosse um título mais marcante e que traduzisse mais o que é a história. Então, por exemplo, durante as noites em que o personagem tá acordado, ele vai ter o desenvolvimento de character, né? Character development vai acontecer nas noites em que ele está acordado. Por isso que é o nome da história é Noites Acordado. Então tá. Outro aspecto do tema são figuras de linguagem. E elas podem ser usadas para dar ênfase no tema. Por exemplo, simbolismos, alusões, metáforas, ironia e hipérbole. Isso é bastante usado em pós-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Isso é muito usado na literatura moderna e pós-moderna. Figuras de linguagem. E alguns temas comuns na literatura são: as coisas não são como parecem, o amor é cego, acredite em si mesmo, as pessoas têm medo de mudança e não julgue um livro pela capa. Esses são temas recorrentes na literatura. E, gente, foi isso. Essa foi a minha mini aula sobre os 5 elementos da ficção, para mostrar para vocês que a escrita, ela é técnica, ela é uma ciência, e a gente pode seguir passos que nos ajudem a desenvolver a nossa ideia. Então não é só arte. Então se você acha que não nasci com o talento da escrita, calma, gente. A escrita, ela é metade emoção, metade razão. E você pode praticar esses dois lados da escrita. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu não tenha sido entediante. Eu sei que essa é a minha primeira vez fazendo um vídeo mais didático. Posso ainda estar muito travada com palavras. E minha forma de se expressar ainda tá um pouco travada, também eu sei disso. Mas é isso aí. Vamos treinando mais no YouTube, me soltando mais e me acostumando mais com a câmera. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com quem tá tendo algum problema de escrita, com alguém que acha que não tem mais esperança na escrita. Sempre tem uma esperança, gente. A ciência, ela tá aí pra gente usar. Então, os 5 elementos da ficção vão te ajudar. Não garanto 100%, mas garanto 99%. Que os 5 elementos da escrita podem ajudar vocês a desenvolver melhor a ideia de vocês e organizar melhor a mente de vocês para conseguir levar a história para frente. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo se vocês gostaram, para apoiar o meu trabalho, a minha pesquisa e as minhas horas de tradução desse material. É isso aí, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!